Olá, estamos aqui gravando mais um episódio do podcast Circulação e hoje com um tema muito relevante na vida das mulheres. Se você sente dor na região pélvica há meses e acha que isso é normal, a gente vai desmistificar hoje com duas, né, André, com duas especialistas aí na área que o André vai falar para nós. Hoje veio falar com a gente duas ginecologistas especialistas e habituadas ao tratamento da dor pélvica crônica. Está aqui com a gente a doutora Larissa Portela, que ela é ginecologista especialista em cirurgia ginecológica minimamente invasiva, com especialização em cirurgia videolaparoscópica e já foi diretora da Copego. E a doutora Sabrina Forte, que é ginecologista obstetra e sexóloga. Ela tem pós-graduação em sexualidade humana e ultrassonografia. E A gente gostaria de agradecer hoje ao nosso patrocinador, a Normed, que está proporcionando esse episódio. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Então, para começar, a gente vai perguntar para vocês. Eu acho que eu vou começar com a Larissa, porque eu escolhi, está mais perto de mim. A gente tem que primeiro entender o que seria dor pélvica crônica. Afinal de contas, nem todo mundo sabe o que é isso, é um termo mais técnico. O que é que seria uma dor pélvica crônica? A partir de que momento a gente chama disso? Bom, primeiro é um prazer, né? A gente está aqui entre colegas e falar de um tema que causa tanta angústia para as mulheres, realmente é de extrema relevância, né? Então, quando a gente está falando de dor, André, a gente precisa fazer a paciente entender que ela tem dor pélvica crônica pelo puro significado que ele é. Que é uma dor que se estende no tempo por mais de 6 meses, né? Então, é uma dor nessa região pélvica constante que se estende por mais de 6 meses. Ela está relacionada a diversas condições, e não só ginecológicas, apesar das mulheres focarem muito na parte do sistema reprodutor feminino, não é a única causa de dor. Né? Então, a gente tem causas relacionadas ao aparelho urinário, ao aparelho digestivo e as ginecológicas, né? Que a gente costuma explicar para a paciente, né? Cada uma delas. E aí, a gente já pode ir conversando sobre causas, você já quer que a gente vá A gente fluindo está livre aqui, nisso, vai né? fluindo, entendeu? Tá. Então, quando a gente aborda a paciente de dor pélvica, primeiro, ela tem que entender isso, né? E aí, existe uma gama. Primeiro, falar que as causas mais frequentes não são as ginecológicas, né? Então, a gente tem que excluir causas intestinais, e aí vamos ver como é que essa paciente relata suas queixas nesse sentido, né? Funcionamento intestinal, diarreia, histórico familiar, exemplo de doenças familiares como a doença diverticular, e aí a gente tem que setorizar cada paciente por faixa etária, predominância das doenças e ver esse histórico prévio dela. Outras doenças, como na parte urológica, né? E aí a gente vai ter os cálculos, vai ter as próprias infecções por si só. Então, primeiro, uma boa anamnese é muito importante para a gente entender se o que direciona a gente para a causa daquela dor é muito para esses sistemas, né? Para depois, e aí como ginecologistas e generalistas abordando a mulher, direcionar a gente para a parte ginecológica. Sabrina, eu tenho uma dúvida quando você fala que a dor é crônica, dura 6 meses. Essa dor tem que ser diária, eu tenho que sentir dor todo dia ou não? Eu sinto dor às vezes só durante a relação sexual, ou eu sinto dor só durante o ciclo. Isso aí conta também como dor pélvica crônica, esses 6 meses ou não? Sim, porque facilita a gente estratificar a direção. A paciente ela pode ter mais de uma causa de dor pélvica, pode se misturar. A importância da entrevista, ela traz quando eu consigo associar, está relacionado ao impacto sexual, está relacionado ao impacto do trabalho. Essa paciente ela está faltando trabalho, ela consegue nos descrever muito bem que está relacionado ao ciclo menstrual, próximo ao ciclo menstrual, incapacitante, ela não consegue trabalhar, ela não consegue viver, levar os filhos na escola. Puxando a sardinha para o meu lado como sexóloga, é uma área ainda muito cinzenta para muitos ginecologistas, de achar que a sexualidade ou ela é desprezada, bebe que resolve, que é doloroso a gente escutar isso, ou como se não fosse uma área importante para muitas mulheres, que ela está na base, como urinar, defecar, beber água, dormir. Então, a sexualidade ela precisa ser manifestada sem dor, porque a cabeça da gente ela vai criando meio que um trauma.
Se eu sinto dor, eu não vou ter relação sexual com a minha parceria. E aí eu já vi que naquela ideia na cabeça, eu não vou conseguir relaxar, eu não consigo me desconectar. Então, puxando mais uma vez para a área, eu preciso, até como a Larissa falou, setorizar. Ao examinar a paciente, eu consigo definir bem, é uma dor fora, mais externa, mais para a parte da genitália externa, ou ela é mais profunda, já também puxando para a parte de endometriose, outras doenças como varizes pélvicas e adenomiose. Na sexualidade, que ainda é um mundo relativamente novo, falando de área de atuação, a gente tem algumas doenças que não são muito bem estabelecidas do ponto de vista de nervo, de neurônio. Um exemplo aqui clássico, a vulvodínia. A vulvodínia ela faz parte de uma família chamada transtorno de dor gênito-pélvica, que é um nome chique e bonito, mas para classificar eu faço toda aquela avaliação biológica, a parte familiar, a parte de cirurgias, de medicamento, mas a sexualidade, por mais raro que seja, ela faz parte do pensamento. Então, eu avaliei a paciente, ela aponta para mim onde está a dor, ela consegue definir, ou é a maneira mais difusa, não tem posição que melhora a calcinha ao se vestir, sentar vira um martírio. O ginecologista, Larissa pontuou divinamente bem, ele pensa como generalista, mas a estratégia de investigação, até mesmo para encaminhar para o colega vascular, para o endócrino, para um coloprocto, para um urologista, parte de nós. Essa mulher, ela pode ter várias condições misturadas ao mesmo tempo. Então, quer dizer que os sintomas que elas se referem é uma coisa muito ampla, né? Então, porque mexe com vários sistemas, então pode ser uma dor na relação, pode ser uma dor para urinar, pode ser a dor externa mesmo que sente. Então, assim, a questão chega com vários sintomas. Dentre esses sintomas, quais são os mais comuns que elas relatam? Qual que é a queixa mais frequente que tem? A gente pode dizer isso ou não? Por ser uma complexidade de problemas, né, de causas, existem alguma coisa que é mais comum para a paciente relatar ou não? Enfim, em relação aos sintomas mesmo. Bom, como eu estava falando, né? Na anamnese, a gente começa primeiro ouvindo, né? Ter essa escuta ativa, né? Da dor, para caracterizar o que é mais comum. Primeiro, eu costumo dizer que mulher, ela nasceu para sentir dor, né? A mulher, ela tá acostumada desde que ela nasceu a suportar a dor. Então, ela começa o período, a fase de vida onde ela começa a menstruação, né? E aí ela se adapta às cólicas mês a mês e isso vai crescendo ao longo da vida. Então, ela já começa lá desde a adolescência até as primeiras manifestações de dor às quais ela precisa se acostumar. Então, o que a gente observa, e aí Sabrina pode me interromper também aqui para a gente se complementar, o que a gente observa mais frequente elas trazerem essa queixa relacionada ao período menstrual. Mas como a gente está falando de dor crônica, né, de dor pélvica crônica, muitas mulheres chegam ao consultório já numa fase onde ela já mistura tudo. Porque já não é mais uma dor só relacionada àquele período de fluxo. Ela já sente dor diuturnamente, né? Diariamente. É uma dor que limita ela de ir ao trabalho. É uma dor que limita ela de se relacionar. Né? Então, ela não consegue sentir prazer, ela não consegue relaxar. Então, as causas, as dores, as queixas mais comuns começam normalmente pela dismenorreia, que é o termo técnico, que é a dor de cólica mais intensa e incapacitante, que vai limitar essa mulher dos acessos a todas as atividades que ela faz, aos relacionamentos, ao status emocional equilibrado que ela pode ter, e vai se difundindo pelos outros sistemas. E aí perpassa pela dor para as penetrações, a dor para executar, fazer coisas fisiológicas, por exemplo, como ir ao banheiro, né? Para fazer xixi, para defecar. Ela vai começar a sentir dor nos membros inferiores. Então, ela começa a sentir, né? E elas às vezes já dizem, doutor, eu acho que eu tô com varizes, né? Então, ela sente uma congestão de membros inferiores, então é outra queixa que elas trazem.
uma dor superficial, como a Sabrina colocou. Então, ela começa a sentir dor na região íntima, ao toque, contraturas musculares de parede abdominal, e aí, daí isso se estende, né? Então, a gente vai tendo uma evolução, né, dessa dor, perpassando por todos os sistemas. Esquecendo da parte ginecológica, vem aí o funcionamento intestinal, o estufamento abdominal, uma distensão, a intolerância a alguns alimentos, e aí isso vai progredindo. Bem profundo, né? Né? Porque muito vasto, né? Eu tenho uma dúvida. Assim, eu sou vascular e boa parte dos pacientes vem com queixa de varizes, é a maior parte do meu consultório. E eu faço uma investigação bem ampla das varizes, então é muito comum a paciente vir reclamando de síndrome de congestão das pernas, então é peso, cansaço, dor, e eu sempre vou questionar a parte ginecológica. Então, tipo, eu vou atrás da investigação. Eu investigo muito a varizes pélvicas, a gente faz muito diagnóstico de varizes pélvicas e tratamento exatamente pela investigação. A paciente não chegou queixando disso, mas eu vou perguntar como está a parte de relação sexual, vou perguntar se teve varizes anormais, como é que foram as gestações e toda essa investigação da paciente. Não sei se vocês, por serem geral, a paciente já chega realmente reclamando disso ou não. Vocês têm que investigar mesmo, puxar dela aquela informação que ela não queria dar. Tá estampado. Elas entram. A postura, O jeito de abrir a o porta, jeito né? de abrir a porta, É. o jeito de A falar. face da paciente. A álgica mesmo, encurvada, dolorosa, o jeito que ela senta. Eu acho que pra gente ela esconde mais, assim, pra mim eu preciso investigar, e eu diagnostico muito varizes pélvicas, eu acho bastante, realmente, mas geralmente elas não me falam, eu que vou atrás, eu que puxo, Mas, né? Mas André, eu acho Acho que talvez por ser porque... homem também, Não, né? e não Mas só. você não percebe elas... chega pra você já cansada de ter passado por vários especialistas? Mas ela, pra mim, ela chega reclamando da perna, ela Ela não não chega chegou da parte questionando. ginecológica, Ah, tá. eu Tá, que tá. puxo a Entendi, ginecológica. Mas entendi. eu acho, a minha opinião, desculpa estar interrompendo, mas eu acho que nem a mulher sabe das varizes pélvicas. Que eu vou tratar. Né? Então, assim, tô indo pra tratar minha perna. Ninguém sabe que a causa pode ser mais pra cima. Sim. É difícil Né? explicar que tem varizes lá em cima. Exato. né? Não, e que está exato. conectado, que tem ponto de conexão, que às vezes eu tenho que tratar a pelve para tratar a perna. Então, a gente tratou um dia desse, voltou agora, doutor, muito obrigado, eu tô sem dor na barriga, eu tinha muita dor, não sei o quê. E ela veio tratar varizes na perna. Tanto é que a gente tratou a pelve e agora que vai tratar a perna dela. Isso pra gente, na investigação, eu puxo, mas elas não me contam, eu que vou atrás. Não, eu já percebo isso de todos os turnos de consultório. Assim, eu já sei quando a paciente tem dor pélvica. Ela abre a porta e ela vem com uma face de cansaço, né? Muitas vezes ela já perpassou por muitos colegas. Já veio de um generalista, de outro generalista, aí ela vai, como ela vai aos especialistas, às vezes querendo resolver pontualmente as queixas, ela não entende como, às vezes, uma doença como um todo. Acaba que ela se frustra. Como uma pode associar a outra, né? Porque às vezes, um exemplo, ela tem uma adenomiose, ela tem uma endometriose, aquilo inflama o intestino e a endometriose dela pode dar reação intestinal e pode ter conexão e às vezes o tratamento não é com o gastro, não é com o André, prócto. elas estão tão cansadas que às vezes a expectativa é muito alta de cura. E eu não sei se você tem essa dificuldade no consultório de alinhar que estou do seu lado, vou fazer o máximo que eu posso para a gente encontrar um porquê. Pode ser que a gente não encontre. A meta é reduzir. Talvez eu não consiga aliviar por completo. E essa história da gente suportar a dor pela espécie feminina cansa até mesmo alguns médicos que já não remarcam a paciente muito cedo para o consultório, demitem a paciente, cancelam aquela paciente, já encaminham para o outro e mandam mensagem: olha, esse daqui é um BO grande. Porque já não sabe mais o que pensar. Se você ajusta essa expectativa de que o exame muitas vezes não é 100%, mas eu tenho estratégias, eu preciso da tua tarefa de casa também. Porque não adianta nada eu pedir o exame, a paciente não buscar melhorar a obesidade, a alimentação, a atividade física, e muitas vezes eu resgato a parceria. É uma facilidade que eu tenho no meu consultório. Ninguém, na maioria das vezes, consegue expressar por completo a sua sexualidade se não for com alguém. Então, eu trago outro para entender qual é o melhor momento, qual é o melhor horário, como é que eu posso fazer ajustes de posição, lubrificação, excitação. Porque a memória da dor ela é real. Eu posso até melhorar o quadro de varizes pélvicas, dessa mulher ficar incrível, gestar, reproduzir, mas o cérebro divertidamente dela está marcado. Isso eu pontuo muito também. É assim, uma vez estimulado, é o caminho da dor. Eu até sempre exemplifico. Se você já ouviu falar naquela história da dor fantasma,
Alguém que perde um A membro gente já ouviu e bastante. passa Piada macabra. É assim, Essa no vai caso, a gente... que vem e que a pessoa fica com a memória daquilo. Pronto, eu sempre exemplifico isso. Então, imagina que eu vou lá, se no meu caso, como cirurgiã, acaba indo para a cirurgia, é uma indicação cirúrgica, ela vai com aquela alta expectativa de excisão de todos os focos. Doutora, eu tirei tudo. Eu tirei meu útero, eu tirei os focos, eu tirei parte do meu intestino. Eu agora vou ficar boa, né? Tô seca. Não, não é assim, né? Uhum. Então, tem o que a Sabrina estava falando aqui, né? Então, não adianta eu conversar com ela não passou pelas outras especialidades, ela não foi ao nutricionista, ela não foi no fisioterapeuta, ela não fez avaliação, eu Ela faço fez a parte psicológica também, de a lembrar, parte do não de doença psicológico. psicológica, mas de E aí- lembrar do momento e tudo mais, né? De um tratamento nesse E sentido. aí, esse circuito da dor se mantém. E ele precisa de um tempo, ele precisa de um trabalho. Uma desprogramação até. Exato. Essa é a palavra, desprogramação da dor. Com certeza, né? É bem complexo, bem amplo, né, essa parte. Com certeza. E sobre essa dor, né? O quão isso impacta, né, na qualidade de vida da mulher, né? Vocês mesmos falaram, a paciente chega, você só de ver ela chegar, já sabe que ela tem, né, uma dor, um acometimento crônico, uma dor que realmente está incomodando, né? Mas muitas vezes, pelo que vocês falaram também no início, a questão da gente acostumar, né? A mulher acostuma com aquelas dores que já tem, muitas vezes não procuram, né? E quando chegam, eu acredito que devam chegar já numa fase que estão, assim, estafadas, né? Que já estão, assim, pedindo socorro mesmo, tipo, não aguento mais. E eu não sei se isso é uma rotina, mas, assim, isso dá muito afastamento em trabalho, isso... de pedir afastamento mesmo, meses talvez, não sei como é que Do funciona. ponto de vista epidemiológico, estima-se que aqui no Brasil, 1 a cada 5 mulheres tem um diagnóstico de dor pélvica crônica que não encontrou a causa. Se você colocar no grupo do WhatsApp, alguém está sentindo dor naquele momento. E você falou a questão do suportador, eu tiro por mim. Eu tive diagnóstico recente de adenomiose e quando me perguntaram, eu disse, nossa, para mim sentir dor é tranquilo, normal. Eu sempre achei que tomar remédio... Essa dor aí É isso. tá de boa. Né? Eu sempre achei que tomar remédio durante o fluxo menstrual era o padrão. Até eu parar e alguém me perguntar quantos absorventes você usa. Se você quiser, se você estaria em casa nesse momento, eu disse sim, quero, posso. Eu entendi que até o olhar de você entender que aquela mulher está precisando, muitas vezes ela não quer nem saber o que é. Ela quer saber só que alguém está olhando para ela. E não está desistindo e dizendo, não, tira o útero que resolve. O acolhimento, né? Que às vezes até é difícil a maneira que você fala, os termos, a comunicação. E às vezes ela quer só reclamar. Ela só quer falar. De você se calar, ok, estou escutando o seu choro, estou entendendo a sua reclamação. O que a senhora quer? Eu não quero solução hoje. E tá tudo bem. Tem consultas, eu não sei se vocês da vascular passam por isso. Eu preciso de mais de um momento para conseguir, não é nem convencê-la, mas trazer como se fosse um time. Olha, eu não tô só e eu não consigo só. Vamos passar aqui no vascular, vamos ver o que os meninos têm para dizer. Vamos dar uma passada no urologista. A gente estava comentando antes de começar o podcast sobre a Anitta, que ela teve um quadro de dor pélvica crônica, passeou por vários médicos, inclusive do mundo, até que em São Paulo alguém pensou que não teria nada a ver com o hábito sexual dela. Vamos investigar a parte urológica? E ela tinha um foco de endometriose na bexiga. Clarissa domina perfeitamente que não é o mais comum da doença, mas que pode acontecer. Se você foca na história que aquela paciente, pelo menos na sexualidade, não, a disfunção sexual, o negócio dela é vaginismo, ela tem dor, vamos resolver. E o resto? Porque eu resolvo o vaginismo, ela continua sentindo dor. Aí eu que não funciono, eu que não presto. É um time. Por isso que eu fiquei super lisonjeada por estar aqui no meio da vascular para falar sobre a minha área, que não é comum a gente sair, né, do nosso nicho extremamente específico. Mas você falando sobre demorar algumas consultas, né, para o paciente se abrir, eu acho que é exatamente isso. É tão difícil a gente ter uma conexão com o médico que você fala assim, poxa, nesse eu confio, diante de tudo que a gente vê, tanto em mídia, enfim, o que acontece hoje, que assim, é complicado. Talvez quando a gente vai criando aquela intimidade, a gente consegue realmente, né, confiar naquele profissional, não tem jeito. A gente entra, e a gente entra. Você falou, olha, você tem que ir no coloprocto. Mas coloprocto, pra quê? Eu sou jovem, né? Mas eu confio em você.
Entendeu? Você tá me pedindo para ir é porque alguma coisa tem. Então, Mas eu assim, acho que né? tem muito paciente que às vezes ele vai no ginecologista ou vai no médico, ele fala do problema e a pessoa não leva tão a sério. Então, assim, muitas vezes ela, como você disse, ela fala de uma dor e assim, ah, não, mas isso é o normal, né? E ele tá fazendo a prevenção, ela tá fazendo a Mas prevenção, ela profissionais e tá. profissionais, né? Mas, É André, isso que eu tô Essa é a dizendo, mas grande às vezes quando diferença, né? não tá focado, isso acontece muito na sabe vascular, de uma eu coisa pegar que eu paciente que já aprendi? tratou 2, 3, 4 vezes e que nunca investigou varizes pélvicos, que Você tem história precisa de um plano clássica. B e um plano C. Tem um cirurgião do seu lado, tem um vascular do seu lado, que quando você precisa, não é a operadora de saúde que vai direcionar. Não é o Instagram em quantidade de seguidor. Você já tem aqueles profissionais de confiança que você sabe que pensa fora da casinha. É você mesmo, como você falou, a relação de confiança ela é tão cega muitas vezes que você direciona para o caminho. Se você deixa na mão da secretária ou na mão das redes sociais, você perde essa paciente, porque cansa. A peregrinação, ela é exaustiva até para gente, que já não sabe mais o que buscar. E quando ela casa com você, a paciente, ela vai te trazer a família inteira, né? Porque aí todo mundo que tiver algo parecido de dor, você pensa fora da casinha. Então ela vai. Eu tenho muito isso lá no consultório. E tem fator familiar, né? E tem o fator familiar na endometriose, na adenomiose, enfim. A gente tem, mas tem muito isso. Eu recebo muita pacientes, Larissa, não sei que não tem nada a ver contigo. Olha essa ressonância aqui. De joelho, né? Médico de Ela tem uma joelho. dor que não está tratando. Como é que a gente pode lidar com isso aqui? Para onde é que eu caminho? E isso é importante. Essa é uma crítica que nós médicos precisamos fazer a nós mesmos, de avaliar isso, né? A gente precisa, né, desse acolhimento, dessa extensão, que a gente sabe que às vezes Faz toda a diferença. faz todo. Uma coisa que eu acho assim, às vezes a gente se preocupa, né? Ai, tem médico demais. Mas enfim, gente, cada paciente tem a sua percepção, a sua conexão com aquele médico. E você, médico, você tem a sua conexão com a sua equipe, né? Então, assim, acaba que o paciente, quando vem e vai numa indicação sua, ele está indo mais confortável, sabe que aquele médico vai ter algum acolhimento mais ou menos parecido àquele que já teve, porque, enfim, trabalham juntos. Então, isso dá, né, um conforto mesmo. O paciente fica mais, se abre mais, enfim. Como a Sabrina falou da Anitta, a Anitta passou profissionais Mundo, né? renomados no mundo inteiro. Isso não acontece só aqui entre nós, né? Sim. Na nossa cidade ou no nosso país. Isso acontece no mundo inteiro, então a gente tem que ter esse olhar. A gente percebe também nessa parte que às vezes o colega é muito especializado numa área e ele esquece das outras. Então eu faço muito. Às vezes o paciente vem no meu consultório, tem uma queixa que é mais inespecífica, eu falo, olha, deixa eu te explicar. Tu tem que parar de ir de especialista por especialista e precisa de um generalista para te olhar por completo. Porque eu brinco às vezes que eu falo, ó, eu sou doutor de corte e costura, eu sou um cirurgião. Eu não sou a pessoa clínica, eu tenho noções de clínica, eu tenho uma boa base, eu acabo investigando muita coisa, mas às vezes eu tenho que te passar para um médico que tem uma visão mais completa e olha, eu sei que na mulher, com certeza, boa parte das vezes é o ginecologista que vai olhar, que vai ver essa paciente mais completo. Mas eu acho que mesmo assim, dentro da ginecologia, vocês sabem, tem um que é mais focado na oncogineco, tem um que é mais focado em obstetrícia, e às vezes você realmente está nesse médico, às vezes por um bom tempo, reclamando da sua dor e não foi alguém que se preocupa com a dor pélvica crônica, que tem um pouco mais de habilidade nessa área. E às vezes é relevante observar, né? Pegar alguém com uma visão mais ampla, né? Com a humildade de não saber mesmo. Sim. Não sei, sou limitada profissionalmente até aqui, mas conheço uma pessoa fantástica que pode te ajudar melhor do que eu. Exato. Isso aí é o certo, mas é difícil às vezes. A gente tem que ter esse bom senso também, que não é tão fácil da pessoa ter esse autodiagnóstico. Eu mando muito para os clínicos. Eu falo, olha, você vai nesse doutor aqui, que ele é o doutor House daqui, você vai pesquisar com ele, porque eu não sei o que você tem agora. Eu já fui até onde eu vi, eu não sei mais como te tratar. E eu mando é muito. Deixa eu aproveitar. A gente está falando de muitas causas aqui de dor pélvica crônica, mas a gente podia pontuar, né? Dizer assim, quais são as principais, assim, o que é que dá realmente dor pélvica crônica, o que a gente mais encontra. Vamos lá, meninas, me ajudem. Eu vou começar pela parte cirúrgica, tá, Sabrina? Tá. Que envolve Fique muito. muito à Vamos nos vontade. dividindo. Bom, como eu falei, as causas principais não são ginecológicas. Nós vamos focar na ginecologia. Sim. Então, a gente tem, e tem sido, graças a Deus, bem mais falado, a endometriose como uma doença que
causa dor, né? Uma das principais causas de dor. Endometriose, que é a presença, vou explicar bem, tentar ser mais didática possível, que é a presença de um tecido que é como se fosse a menstruação, né? Se estendendo para áreas externas ao útero e acometendo a região pélvica, abdominal, podendo alcançar outras regiões, mas basicamente o acometimento mais comum é realmente na pelve, e dentre todos os órgãos e regiões da pelve. Então, esse tecido, essa célula, que a gente chama de endométrio, que naturalmente está dentro da cavidade uterina, vai se expandir, e aí a gente tem teorias que tentam explicar isso, mas sem me estender para as teorias, ela vai alcançar a cavidade pélvica e vai se disseminar por fatores imunológicos, genéticos e epigenéticos para aquela paciente, gerando uma replicação desse tecido ali na região, que pode gerar a formação de nódulos, né? Então, são nódulos dolorosos, inflamados, que vão, a cada menstruação, poder ter um grau de replicação ainda maior e ir crescendo, né? Então, definição, endometriose seria assim. O que caracteriza mais seria, então, esse caráter da dor mais cíclica, né? Todo mês, durante a menstruação. Que inicia mais cíclica, está relacionada à menstruação, mas que a gente pode chegar a esse momento de uma dor constante, né? De uma dor contínua, que já não tem mais a relação especificamente com o período menstrual. Pode ter uma piora nesse período, mas que ela está sempre contínua, né? Rotineiramente, diuturnamente ali, acometendo aquela paciente e limitando as suas atividades e fazendo as pacientes faltarem no trabalho, entrando em estados depressivos, né? Então, terem alterações psicológicas mesmo, destruindo sonhos, muitas vezes por conta das alterações anatômicas e inflamatórias que podem levar, inclusive, à dificuldade de engravidar. A adenomiose, que eu costumo brincar no consultório dizendo que é meio que uma parente da endometriose, que é a presença desse mesmo endométrio infiltrando a parede uterina, né? Então, a gente tem doenças que são um pouco parecidas, né? E tem essas características da dor que inicialmente está ligada ao fluxo, mas que pode ir cronificando, ficando, né? Dessa forma como eu estava descrevendo a endometriose. Uma questão que difere um pouco entre endometriose e adenomiose, pela parte de dor relacionada à relação sexual, é que a dor da endometriose costuma estar mais relacionada à penetração de profundidade e uma dor fisgada, enfacada, que a mulher sente no fundo da vagina. A dor da adenomiose costuma ser pós-relação, pelas contrações musculares uterinas. Então, ela às vezes tem um orgasmo, e aí pós-orgasmo ela sente muita dor. E aquela dor fica constante, né? Então, são algumas características de cada uma. Nem sempre elas são cirúrgicas, né? A gente precisa de uma abordagem clínica, como a gente já estava falando aqui, perpassando todas as especialidades, porque vai pensar na nutrição, na fisioterapia, na psicologia, todo mundo cuidando dessa dor. E o ginecologista, né, tentando fazer esse controle clínico, e se a gente tiver uma refratariedade ao tratamento clínico, partir para o tratamento cirúrgico, né, para tentativa de melhora. Temos também as causas infecciosas, né? E aí eu vou deixar com a Sabrina a fala aqui, para ela também estender, que eu sei que é uma bandeira dela, de consultoria, ela gosta enormemente. De corrimentos vaginais. Que aí vem a parte infecciosa, que essa tem muito a ver com a paciente
esse controle que ela faz, que a mulher procura o ginecologista e nem sempre ela é bem orientada, né, Os Sabrina? hábitos de higiene, hábitos de depilação, hábitos sexuais. Hoje o ginecologista ele precisa se despir dos próprios valores e perguntar: a senhora tem o hábito de prática anal, prática oral? Utiliza algo lubrificante, hidratante? Tem uma moda de orégano e pó de café e alho lá dentro que não é adequado. Não faça em casa. Encontra nas redes e tudo acha que colocando lá dentro vai resolver. Puxando de dentro para fora, eu preciso avaliar esse colo de útero, se tem lesão de HPV, como é que está o último preventivo, se ela é vacinada para HPV. No canal vaginal, o corrimento é a menina dos meus olhos, que nem sempre o conteúdo vaginal ele é doente. Eu posso ter um conteúdo normal, padrão ouro, saudável e produzir. A mulher não é um bicho seco. Ela vai ter, enquanto ela tem hormônio, e eu tenho que associar a medicação, anticoncepcional. E eu venho na saída, eu tenho que avaliar essa vulva. Lesão por fungo, lesões dermatológicas, melanoma, ainda é um câncer que mata. A gente precisa avaliar na vulva, avaliar em anos. E puxando sardinha também de novo para a minha área, hoje eu tenho uma grande dor no consultório que é o vaginismo, conhecido como vaginismo, que é um diagnóstico diferencial. Não é um diagnóstico fácil de dar, eu preciso excluir tudo aquilo que a gente está falando até aqui de podcast. A paciente, ela refere uma dor na penetração, é uma dor de entrada. Ela não consegue utilizar um absorvente interno, ela não consegue fazer um preventivo, ela não consegue fazer uma transvaginal. E é bem categorizado. A cada relação sexual fica progressivamente pior. E ela acha que é algo da cabeça dela. E o parceiro acha que é frescura. Ou daquelas piadas de bar, que o dele é imenso, que não cabe, nananã. E não é isso. Quando a paciente refere, você percebe no exame físico gentil, você encostou, ela contrai. Ela não tem a consciência daquela contração que ela entra. se posiciona contra ela. Ela se posiciona porque é uma invasão. E é uma das disfunções de assoalho pélvico. Não só quantidade de passos normais, é reativo. Encostou, ela fechou. Então, imagina você querendo atravessar aquela barreira com uma força peniana numa penetração. Cada vez mais, lá divertidamente, eu estou ratificando que penetração é algo ruim. E não é com remédio. Não é alcoolizando a paciente, não é sedando a paciente que vai resolver. E muitas vezes você enche de remédio antidepressivo, ansiolítico e não resolve a base do problema, que é a parte psíquica. Mas retorna a dizer que é um diagnóstico que não é dado de cara, tem que tirar todo o processo de parte intestinal, a parte urinária, a parte vascular, a parte de endometriose e adenomiose, que ainda é pouco diagnosticado. Por mais que haja uma difusão de exames hoje, de uma galera mais capacitada, experiente, acesso a exames. E do ponto de vista de sexualidade, é um processo. Que é outra demanda que eu chego de expectativa. Não, doutora, ele mandou que a senhora é sexóloga e vai resolver em uma sessão. Se não, amor, não tem um remédio que eu trato, a senhora fica botando na cama, eu não consigo. Eu preciso a gente alinhar. É aquela desprogramação, eu preciso reprogramar essa cabeça. Que muitas vezes é uma paciente que tem vaginismo, mas tem endometriose. Como é que eu faço? E não tem filhos, como é que eu resolvo esse caso? Ela precisa ter relação sexual para fecundar, mas a memória da dor está ali. E chegar para a cirurgiã e dizer, não é o seu caso. Ah, engravidou, vai resolver seu problema. Não vai. A base dela. Que por muito tempo, a nossa geração, ela foi condicionada a fechar as pernas. Sentir dor é isso mesmo. Nasceu mulher, nasceu para sofrer. Engole choro. Escuta do médico. Escuta do médico. Que é frescura, ou que isso não existe, ou que não é uma área de atuação, ou que não é relevante para a história. Tá, mas me traga um problema real. Tem algum problema real mais importante que o conjugal? E entrando também para essa parte que você comentou dos corrimentos, é sempre importante, como você pontuou, mostrar para essa mulher que não é qualquer alteração de conteúdo vaginal, porque mulher não tá, primeiro, ela acha que a calcinha tem que estar sequinha, sempre. Não é isso. Eu digo, minha filha, a gente não nasceu para ser assim. Né? Então, identificar realmente alterações relevantes desse conteúdo vaginal, com que frequência isso vem acontecendo, fatores de piora, uso de medicações que estejam alterando a flora vaginal, né? Outros sintomas associados, e aí você vai investigando.
E aí eu também peço para a Sabrina me interromper, tá, Sabrina, se for necessário. Jamais. A gente chamar atenção para esse cuidado que muitas de nós, às vezes, ai, não, tô deixando passar, tá na correria, e não vai ao ginecologista, não cuida dessas alterações. Tem uma vida sexual ativa, muitas vezes acaba não se protegendo, né? O contato com algumas bactérias que realmente causam um processo inflamatório, que aí é uma outra causa de dor pélvica. São aquelas pacientes que têm contato com ISTs, né? Que são doenças que foram transmitidas, bactérias e outros micro-organismos que foram transmitidos através de relação sexual, que podem ascender no sistema reprodutor e causar distorções da anatomia pélvica, causar dor e causar abscesso pélvico, né? Essa inflamação, ela deixa de ser somente vaginal e ela vai ganhar a cavidade abdominal e pélvica para quadros mais graves, né? E aí também é uma outra causa de dor. Nesse caso, pode ser resolvido, às vezes através de tratamento clínico, mas às vezes também precisa de cirurgia, principalmente quando a gente está se deparando com um quadro de pus, né, de abscesso intraabdominal. Então, é uma outra coisa que a gente precisa chamar atenção para que a gente fique atento. Não, obviamente, supervalorizar todo e qualquer alteração vaginal achando que vai gerar isso um dia, mas ficar sempre atento e conhecer os sinais de alarme, que são dor abdominal importante, com aquela paciente que não aguenta você pegar na barriga que ela pula de dor, né? Ela vai ter que procurar uma emergência para investigar aquilo, febre, né? Um conteúdo mais purulento, vaginal, enfim. Eu tenho uma dúvida também. Os miomas podem ser causa de dor pélvica crônica ou não é muito comum? Deixa pra você que opera. Não olha pra mim, não. É difícil isso, porque se você sintetizar, eu vou responder que sim e que não, tá? Porque depende desse mioma, da localização, da quantidade do sangramento que ele acaba levando a paciente Sim. a se espoliar. Alteração de fluxo que ele leva, né? Exato. Então, aquele mioma pequeno, então é um mioma de 1 centímetro, 2 centímetros de parede abdominal, que está lá longe da camada menstrual, que não vai, né, gerar nenhuma alteração do fluxo, esse mioma eu não vou me preocupar, esse paciente não precisa se preocupar com ele. Porém, aquele mioma de maior volume, que se aproxima da cavidade uterina, que altera fluxo, ou que está numa localização, por exemplo, muito próximo ali à irrigação arterial mais relevante do útero, que é a artéria uterina. Vamos dizer, eu tenho um mioma, aí eu vou falar bem mais técnico, um mioma mais paracervical, que está ali próximo à artéria uterina, que está próximo à passagem do ureter. Então, ele está numa localização que é um pouco mais, apesar dele não estar crescendo para dentro da cavidade uterina, nem alterando o fluxo menstrual, ele está numa posição de contração, de compressão de outros órgãos que também são muito importantes, tem uma função importante, como o ureter, por exemplo. Ele começa a comprimir, ele vai fazer uma distorção do sistema urinário e vai gerar o desconforto e a dor. O que se aproxima da cavidade uterina vai alterar fluxo, vai fazer esse fluxo ser muito intenso, muitas vezes com a saída de um sangue mais coagulado, né, aquele sangue mais sólido, que vai passar mais difícil por um colo, um canal muito apertado e vai gerar dor. Então, por isso que eu respondo que sim, que não, né? E essas doenças, né, no geral, não tô falando só do mioma, não, tô falando de todos. Existem gatilhos que pioram essas dores? Eu sei sim. Temos doenças, né, na vascular que a gente vê as variações hormonais, né, a menstruação, gestações, menopausas fazem agravar pelo processo inflamatório da doença em si, e então pioram dor.
nessas doenças, eu sei que são causas diversas, né? Então, assim, o negócio é bem amplo e bem complexo. Mas existem gatilhos que a gente possa falar? O paciente tem. O Tipo paciente a tem. gestação, muitas vezes, que às vezes eu acho que eu pensei, quando Até ela as falou, eu próprias. pensava nas cirurgias, né? Até Pós-gestação, as quando faz a próprias. cesárea, tudo bem, aderência, alguma Até coisa as assim, eu acho que próprias isso seria aderências um também. gatilho, né? Mas eu falo assim, existe a pessoa ter aquele ponto que ela começa a sentir a dor ou sempre teve a dor? Entendeu? Assim, por exemplo, eu sou mulher, sempre tive cólica. Ah, eu fui me meter nessa. Sempre tive cólica, mas assim, existe o ponto, por exemplo, quando chegou, engravidou pela A desordem gente, a hormonal, gente aí costuma agrava. ver todas essas patologias que a gente está falando, elas se concentram muito ali na faixa etária entre 30 e 45 anos. Porque é quando a mulher já veio de todo o histórico, né, da vida mais adolescência, adulto jovem, ela já teve vida sexual ativa, então E um pouco de autoconhecimento também, né? Que nos o primeiros anos ela não se conhece, ela sim. acha que é normal, como você disse. Até ela entender que não é normal, acho que tem que ter a maturidade nos seus 30, pelo menos, ali, para começar a entender o seu corpo. Se a gente puder resumir uma faixa etária que começa a aparecer tudo isso, todas essas causas, seria aí entre os 30, 45, 50 Mas isso não por anos de influência idade. hormonal, não. Isso talvez mais pelo autoconhecimento do que variações Algumas hormonais. doenças aparecem mesmo nessa faixa etária. Não é o entendi. mais comum. Você tem um adolescente aos 12, 14 anos que desde a primeira menstruação já abre um quadro com uma dor intensa. Aparece. Mas a gente percebe que a coisa vai ficando progressiva. Talvez com o envelhecimento, a questão da percepção, você se desliga um pouco mais da sua mãe, que é sua patroa, que não deixa você procurar o médico que você quer, utilizar o remédio que você quer. E aí entra álcool, cigarro, experiências sexuais, o contato com HPV. E aí você começa a experimentar muita coisa. Talvez nesse processo tenha acesso a muita coisa também. Dizer, opa, peraí, que eu acho que aqui a coisa não tá muito do jeito que eu achei que fosse. Mas pra gente não é que tem um gatilho. A mulher ela é muito dinâmica, até durante um mês. Mas tem um mês que basta um estresse no trabalho, um divórcio, um desemprego, um boleto, uma briga com alguém, que muda o padrão. É uma rede. O boleto vem todo mês, viu? Não, mas às vezes ela tem um boleto, mês. uma blusinha, uma bolsa, né? Uma coisa assim a mais, que ela se mimou. E aí, isso interfere. Tanto é que, assim, se a mulher, você falou da gravidez, está no puerpério. É muito punk para uma mulher dessa, que está com sono prejudicado, a alimentação prejudicada, a higiene prejudicada. Fora que ela está completamente embriagada de prolactina, de alguns hormônios que vão mexer nessa dor. E muitas vezes melhora algumas doenças, mas abre outras. Ela faz um ressecamento, fissura na região de baixo, ela não consegue ter relação, ela não tem desejo nenhum. É meio que destampando um buraco e tampando o outro. E o próprio envelhecimento dela, chegando mais próximo à menopausa, também vai dando mais ressecamento, mais probabilidade de outras doenças, mais vaginite, por culpa do ressecamento natural do envelhecimento do perimenopausa. E além também da parte de gestação, né? Por exemplo, as varizes pélvicas que a gente trata é muito mais comum na paciente multípara. Então, geralmente, quando ela tem uma, duas, ela vai passando da segunda para a terceira para a quarta gestação, aumenta a chance dela ter varizes e aumenta a chance dela ter dor crônica por culpa das varizes, óbvio. E quando você fala, veio a gestação, né? Ela passou por uma, duas, uma multípara, por exemplo, a gravidez, mas junto com isso veio um monte de coisa. Essa mulher, ela mudou seus hábitos, às vezes ganhou peso, ou ela passou a consumir uma substância que ela não consumia antes. Passou a se expor a fatores que fazem mudar toda a modelação, a parte genética, epigenética, muda tudo e vem as tendências, né? A aparecimento dessas doenças. Eu acho também. Eu acho que é uma dúvida, eu acho que de todo mundo, minha também, eu aproveito para tirar as dúvidas. Tudo bem, a gente concorda, acho que todo mundo que uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito, uma história detalhada vai ser essencial para essas pacientes, até para direcionar, né, para qual lado seria a causa de dor pélvica crônica. Mas quais seriam os exames que a gente poderia pedir para começar a investigar essa paciente? Óbvio que cada caso seria um pouco diferente. Quem pode me ajudar? A cirurgia? Olhe, aí é onde tá, assim, eu acho que você sentou com a paciente, né? Entendi que a dor dela, crônica, é uma dor de penetração. Não faz sentido isso. Não faz sentido o exame, Graças a Deus. né? Então eu vou fazer
toque vaginal, né? Eu vou fazer uma avaliação muscular dessa paciente. Não vai fazer sentido o exame. Então, eu preciso tocar essa paciente primeiro. Então, eu escutei, teve a auscultativa, eu tenho o acolhimento da dor. É uma dor limitada, eu identifico que é algo miofacial, não preciso de exame. Vamos para fisioterapia, minha filha, vamos para sexologia, vamos aqui em parceria. Eu não preciso de exame. Eu vou te perguntar na dúvida mesmo, viu? Calma, mais calma. Respire. Pronto, eu expandi, né? Entendi que não é só muscular, não é só ali uma queixa limitada à parte mais superficial. É algo profundo. Mesmo assim, o toque também já vai me direcionar para os demais exames. Primeiro, eu estou falando de descartar problemas de infecção. Já colhi a histologia dessa paciente, já fiz uma boa colposcopia, identifiquei no exame ali físico da paciente, dentro do consultório eu já consigo direcionar. Então, eu já digo, olha, aqui é uma possível doença inflamatória pélvica. Eu já identifiquei aquele pus escorrendo ali do colo do útero, eu toquei, a mulher tem todos os sinais de alarme. E aí eu também já consigo tratar empiricamente essa paciente, mas eu vou pedir astologia, eu vou pedir, vou executar, né, uma colposcopia, uma vulvoscopia bem feita e vou pedir os exames de imagem para excluir as complicações pélvicas. Então, eu toquei essa paciente. Não, eu acho que aqui pode ter um abscesso pélvico. Eu vou pedir uma ultrassom transvaginal. Obviamente que a gente não vai logo jogar para cima e pedir um exame. Ai, não, o meu doutor é muito criterioso, ele pediu uma ressonância. De corpo inteiro. Isso não existe, né? Então a gente começa com o que resolve. Uma boa ultrassom, uma boa varredura transvaginal com um colega que tem esse olhar, né? Bem analítico para a pele, já vai resolver, né? Pronto. Né? Excluir, vamos pensar nas causas infecciosas, eu acho que seria isso e mais exames laboratoriais para complementar, enfim. Pensando para as minhas causas aqui, né, na parte cirúrgica também, fiz tudo isso, identifiquei as mesmas coisas, né? Tem contratura muscular, essa mulher tem um nódulo retrocervical no meu toque, ela grita de dor quando eu tô lá fazendo o exame físico, palpa o abdômen, ela não aguenta, toda distendida, eu noto um aumento do volume uterino, eu toco os anexos, tá tudo contraído, tudo aderido. Aí a gente vai pensar. Ah, não, eu pensei, eu conectei as queixas clínicas, né? Que eu já, né, juntei aqui com o que eu achei no exame físico. Aí vem o exame também transvaginal com um preparo intestinal, onde a gente vai esvaziar esse intestino para tirar as dificuldades que o bolo fecal podem causar à avaliação do colega durante a transvaginal, que é a ultrassom de mapeamento de endometriose. Então, aí eu vou fazer essa varredura, né? E a gente costuma ver o colega que tem o hábito de fazer esse ultrassom mais especializado, com esse olhar mais criterioso, essa avaliação vascular também periútero, né? Porque aí ele já me vem com essa outra informação de, não, aqui a gente tem uma congestão vascular, vamos procurar também o vascular para ver o que fazer a mais. E aí, puxando para as queixas intestinais, nem sempre a gente vai precisar fazer exames muito invasivos, né, nessa parte intestinal e urológica, a não ser que a gente tenha achados muito específicos. Ah, eu tenho uma endometriose que tem uma extensão que acomete até a mucosa, até o interior do intestino. Vou precisar fazer uma colonoscopia, né? Eu tenho um nódulo de bexiga que adentra a bexiga, que obstrui o ureter. Eu vou fazer uma cistoscopia, eu vou fazer uma avaliação mais invasiva. Mas um bom exame de imagem pélvico, e aí mais barato, é a gente pedir ultrassom. E não é porque é mais barato que é ruim, mas é porque se eu tenho um colega bem treinado, é o que é melhor. É menos invasivo, né? Mas aí estão também as indicações, né? Porque também não é fazer com qualquer um, né?
Você tem que saber, por isso do confiar em quem você está indo. Até porque Sempre alguém vai paga ser. essa conta. Exato. Então, assim, Saúde é cara, tem hoje- que pensar com raciocínio. e hoje a gente sabe, né? Já está. Colegas e colegas, profissionais e profissionais, mais uma vez, né? A importância de um ultrassom transvaginal bem feito, né? Eu tenho muita dificuldade na pesquisa de varizes pélvicas, exatamente isso. Que às vezes eu mando, aí o paciente marca, às vezes você orienta, fala, ó, vai no colega tal, vai em tal, mesmo que esteja demorando, tente marcar com esse, e às vezes a paciente tá, não, já vou fazer um outro, vou marcar aqui na agenda aqui de uma clínica grande, e às vezes o colega que tá lá dá uns negócios e eu vou ver depois em tomografia, outra coisa, eu falo, cara, não tá batendo, não tá igual. E o que eu vejo muito também, isso não só no ultrassom, mesmo na ressonância, na tomografia, eu pego muito laudo que o colega não se dedica ao que eu perguntei. Eu escrevo especificamente o que eu quero que o colega olhe, e às vezes o cara dá aquele laudo padrão, entendeu? E eu vou rever a imagem, porque eu estou habituado a olhar, e eu olho, putz, não está compatível, é diferente do que está laudado. André, Vocês têm essa dificuldade? Você deve ter mais também. E muito. Assim, hoje eu brinco, isso é quase uma coerção das minhas pacientes. Minha filha é aqui. Vamos aqui. Doutora, é porque a senhora está direcionando para o doutor fulano, Como se você priorizando. ganhasse, Não, né? eu tô querendo ganhar tempo. Não, e às vezes o exame sua mal feito, vida. ele te atrapalha. Ele muda teu foco de tempo de pensamento tratamento e, dela. cara, não era, tava certo teu raciocínio inicial, só não foi um exame bem feito. Às vezes atrapalha, como você disse, é uma pessoa que você tem que confiar. É um exame que é extremamente dependente de quem tá Aí fazendo. você percebe a luta, né? A luta para chegar no especialista, a luta para sair, a luta para diagnosticar, a luta para tratar. E às vezes ela esquece. É E bem aí- por aí. E aí é o que a gente tem que aproveitar até esse podcast, né? Que a gente está falando, né? Para as nossas pacientes, né? Para as pessoas para elas saberem como escolher esse profissional, né? A importância que é você checar, talvez, no site do CRM, ver todas as especialidades desse profissional, né? Os títulos que ele tem, para realmente você ir no profissional que você vai ter o melhor tratamento, né? Parar com esse negócio de rodar por todos e poder escolher um certeiro, né? E, enfim, para poder direcionar o seu tratamento da melhor forma. Que Eu acho até. Posso? Vai. A gente fica numa balança. Porque nós somos os atravessadores de quem paga a conta Sim. e de quem tem plano hoje que ele te exige um exame antes. Você nem quer a transvaginal, você quer outra coisa, mas ele te exige para poder fazer outra coisa. E só pode ser naquele canto credenciado daquele jeito. E aí a gente quer economizar, mas aí o paciente fica, será que ele está ganhando uma pontinha, parcerias e publis? Ou será que... E você tá ganhando nada, você só quer Eu realmente... falo, viu? Só que é o bem dele, Que né? tu tá ganhando? Não, Que tu eu não tá digo, ganhando. eu digo, olha, eu não tô ganhando nada com Também isso, eu viu? digo zero. Porque ele é, mas é seu amigo, não porque ele é bom. Mesmo. Ainda bem que eu sou amiga dele, tem um telefone dele, mas o cara é bom. É. E aí você luta contra o sistema público, você luta contra o sistema complementar, você luta com a questão. E é uma medicina, não sei vocês que trabalham com OPME, com coisa grande, né? Esse povo trabalha com dinheiro. A dificuldade que vocês têm para conseguir. Ó, A guia não vence, aí tem que renovar, o paciente piora, não está pronto de maneira metabólica, aí volta, vai, amplia a doença, já não é mais desse jeito, tem outra coisa associada. É frustrante até pra gente. e o exame mal feito, no meu caso, muda muito. A Marta viu já com a gente várias vezes isso acontecer. O paciente, às vezes, a gente acha que ela tem uma varizes pélvicas, por exemplo, porque tem uma síndrome de Cox, uma compressão, que tem que botar um stent. E aí a gente vai, o exame não está falando varizes pélvicas, então o auditor não vai liberar o material para esse tratamento de embolização, ele só libera o stent. Chega na hora, você vê, não tem nada de compressão e a paciente tem a varizes pélvicas. Ela já viu cancelar o exame completo. Não fez nada, por que fez só um exame? Porque o primeiro exame estava laudado errado, eu vou ter que refazer o pedido inteiro para vir o OPME correto agora. Então isso acontece muito com a gente. Desperdício, né? É desperdício de tempo, de dinheiro, da própria operadora, muitas vezes, e da própria paciente que foi submetida a 2 anestesias, 2 materiais, 2 angiografias, tudo. Para ela é muito ruim. E no meu caso, por exemplo, um exame mal feito não só impacta no pedido errado de toda a cirurgia, de material, como no preparo, como na conversa com a paciente. E o psicológico da própria paciente. De repente, eu tô lá diante de uma pelve que eu examinei, que eu toquei, que eu achei que tinha um nódulo maior, o colega lá dou com algo mais simples. Eu não levei a minha equipe completa, multidisciplinar, eu não levei o urologista, eu não levei o coloprocto. E aí?
e em cima da hora. Quem vai conseguir tudo isso? E o preparo da paciente que está anestesiada, eu não posso acordá-la para dizer assim, Pra minha discutir. senhora, agora eu achei isso, vamos fazer assim? Nem pode, né? E o Nem que eu acho, pode. e o que eu acho pior é a gente tá diante de um paciente, a gente vê aquele exame, a gente achar que aquele exame não é o melhor e você ter que falar para a paciente que ela vai ter que repetir porque você não está confiando no Eu acho exame. isso Eu péssimo. falo. Eu Eu falo falo. também, eu falo, tenho mas eu tô problema, falando que isso é chato. não confio muito. Isso é chato. Várias vezes a gente olha um Doppler, eu e o André, que é né, o exame que a gente mais pede, que não bate com o nosso exame. Então a gente tem que chegar e falar para o paciente, Vamos olha, pedir você uma vai segunda repetir. opinião, né? Não, você vai repetir, quero que você repita com tal profissional, faça em tal lugar. Só que aí o paciente Fala fica, às mesmo. vezes, Hoje né? mesmo vi uma paciente, ela estava com uma história que disseram para ela que ela tinha uma flebite, ela ia fazer reposição hormonal. E ela veio com. Disseram. Aí eu falei, cadê o exame? Ela, não, o doutor que fez o exame disse. Eu falei, mas ele disse, mas não laudou. Aí eu falei, olha, vai mudar completamente sua história. Se você tiver tido essa flebite, vai virar contraindicação relativa para sua reposição hormonal e você não vai poder fazer. Se isso aqui for verdade ou não, vai mudar tudo que eu for fazer. O que é que você vai fazer agora? Agora você vai parar, vai fazer o exame com a doutora Marta que eu te mandei. Você vai lá fazer o exame, ela vai olhar bem direitinho e ver se tem alguma história de sequela de flebite aqui para poder acreditar ou não nessa conversa que você está me falando. São olhar que elas entendem quando vai impactar no futuro. Na obstetrícia, por exemplo, trombofilia. Tá na moda. Uhum. Aí eu digo pra ela, tudo bem, a senhora quer ter trombofilia? Incrível. Nós vamos dar a medicação a gravidez inteira, depois, e na menopausa acabou. Tudo bem pra senhora? Aí elas entendem que não é um diagnóstico feito blusa. Eu preciso realmente definir o futuro dessa mulher de medicação. E de cirurgia, porque se você tem uma paciente trombofílica, é completamente diferente o arsenal, quem vai trabalhar, se vai para UTI, se não vai, como vai, se anticoagula ou não anticoagula, como é que você faz? E essa história, você falou assim, beira a coisa antiética, qual é a outra solução que a gente tem? Não, tem que ser essa mesmo. Porque ou você diz para ela, olha, eu não me sinto confortável com esse laudo, eu queria uma segunda opinião. Onde é que para a senhora não tá legal? Porque imagina, a partir de agora, eu sempre coloco isso na mesa. Eu tenho a saída A, a saída B. Tudo muda. E uma hora essa conta também chega, e muitas vezes para o bolso da senhora. Como é que a gente faz? E no nosso caso, agora puxando um pouco para o nosso lado, né? A questão das varizes pélvicas, né? Se você está fazendo um exame, o próprio vascular, se tá vendo aquela paciente com varize recidivada, faz um Doppler bem feito, que vê algumas alterações, que nos dá indício que alguma coisa para cima está acontecendo, né? Enfim, isso direciona todo o tratamento, porque senão a gente fica aí operando o paciente 2, 3, 4 vezes, né, André? Que termina de uma cirurgia, sai satisfeita naquele momento, volta e daí 3, 4 meses. De cirurgia não prestou. E você quer o ruim, É, né? Você quer o ruim. Mas enfim, é isso aí. É complicado, mas eu acho que é a nossa função mesmo, né? A gente poder esclarecer para o paciente e mostrar que a gente precisa de um básico bem feito em todos os sentidos, né? Não só do tratamento, não só e principalmente do exame, né? Que mesmo que o ultrassom transvaginal, um simples transvaginal que todo mundo faz, que não é tão caro, né? Ele precisa ser bem feito, né? Ele precisa ser feito pelo profissional que vocês confiam, né? Então isso é assim, importante, a gente precisa passar. Eu acho que a parte relevante, né, dessa história realmente é entender que o diagnóstico ele varia muito, tem muita amplitude e que não tem receita de bolo, né? Não tem um exame que vai dar a resposta mágica por que você está com dor. Vai depender muito da sua história, realmente da sua anamnese, do exame físico e, claro, cada caminho, né, que você for seguir vai ter um exame mais específico, então não é receita de bolo. Eu acho que isso vai valer também para o tratamento, né? Óbvio que o tratamento vai variar absurdamente para cada patologia e eu acho que nesse meio de conversa a gente já foi meio que indicando, né? A maioria dos tratamentos, alguns são mais cirúrgicos, outros têm uma parte mais clínica, a gente sempre foi botando. Mas do tratamento tem uma coisa relevante que todos vocês falaram durante a entrevista, que o tratamento é multidisciplinar, né? Que embora você seja ginecologista, que vocês que cuidem da paciente, que recebam ela primeiramente, mas às vezes tem que ter o coloprocto, às vezes o vascular está no meio. E um particular que a gente não pontuou aqui, que é o médico da dor. Porque às vezes foge de tudo isso que a gente já fez. A gente já abordou cirurgicamente, já tratou sala de terapia. tudo. Ela já foi na psicologia, ela já tá na fisioterapia e ela continua com dor.
É aquela história do divertidamente, Já tá? operou tudo, mas não ainda tem a dor, né? E tem que aprender o controle da dor, que também foge um pouco da gente, né? Você consegue tratar muito mais a parte cirúrgica, você mais a parte clínica, mas acaba tratando a parte A de gente patologia costuma, evidente, né? exato, a gente costuma ver, quem mais frequentemente faz são os anestesistas, Sim. acabam sendo mais médicos da dor. E aí tem as abordagens, né, as medicações neuromoduladoras, ou o uso de algumas medicações, como o canabidiol, Uhum. que acaba podendo ser uma opção muito selecionada para alguns pacientes que têm essa dor crônica. Eu já peguei muito paciente tomando, e assim, os pacientes que têm realmente alguns tipos de dor crônica melhoram absurdamente com ele. Eles falam Exatamente. mesmo, Da tem vários. sexualidade também. É, É assim, promissora. Né? eu acho, exatamente, eu acho que ainda é Promissora. pouco difundido, porque assim, eu pego um paciente às vezes com neuralgia de trigêmeo, com outras dores lombares, principalmente crônicas, que já tentaram todos os tratamentos habituais, né? E que É acabam, isso. quando vão para o canabidiol, respondem É que bem, ainda né? bate na legislação, no Sim, estigma de achar que é algo ilegal. muito paciente acha que dá o barato, né? A lombra, né? E que não entende que não dá o barato, não. A Não é uma medicação droga ilícita. não é o cigarro mesmo de maconha, é o extrato da erva, né? É totalmente diferente, né? Mas é interessante essa parte de outras tecnologias. Inclusive, eu já vi pacientes, não sei se para a parte ginecológica tem, mas até a acupuntura usa acupuntura, Sim, porque para controle de dor usa, né? Meditação. tudo que a gente puder relaxar essa paciente, trabalhar o psicológico, vai ser Parte válido. sensorial, do que ela vê, do que ela escuta, do que ela coloca na boca de sabor, o que ela sente. E para indicar um tratamento cirúrgico, vocês falaram que sempre começa com a abordagem clínica, lógico, né, enfim. Mas qual que é o tempo desse tratamento para a gente poder falar assim, não, a gente agora vai ter que partir para um cirúrgico? Ou a gente vai fazer esse estadiamento por exame de imagem, dependendo do que a gente está vendo, ou só pela clínica do paciente que vai nos indicar a cirurgia? Normalmente é pela clínica, né? Pela refratariedade ao tratamento clínico, E né? aí, refratário não é a gente ir com, eu usei já o anticoncepcional, Não eu funciona. usei o DIU, não funcionou, tomei já o remédio aqui, tal, X, e não funcionou. Isso é refratariedade? Não. Eu tenho uma longevidade aí, então vai ser 1, 2 anos que essa paciente já trocou de tratamento, que ela não responde, que eu já encaminhei ela para todas essas especialidades que a gente está falando aqui, que ela já está fazendo de um tudo, ela já entrou na musculação, ela já tem uma atividade física, ela já está meditando, ela já foi no psicólogo, ela está toda, né, tratada e mesmo assim ela continua sem responder. Seria a última linha, seria isso, né? Tipo Exatamente. assim, aquela coisa. Ou que aí a gente também tem hoje uma indicação nas últimas revisões sistemáticas na infertilidade, que aí é uma outra indicação para endometriose, né? De indicação Já cirúrgica, né? pela melhoria das taxas de concepção espontânea e quando essa paciente também vai para a fertilização, uma melhoria das taxas de nascidos vivos pós-FIV. Deixa eu te fazer uma pergunta, na verdade, assim, eu sou leiga no assunto, mas às vezes eu ouço muitas pessoas falando assim, minha solução sempre foi tirar útero. Todo mundo, às vezes chega e fala, porque eu já passei pelo médico falando que tirar útero. Engraçado isso, né? E Você chega não pra vê nós... o sexo masculino falar em tirar nada. Não, exato. Mulher perde útero é bem descartável, rapidinho, né? né? isso que eu quero perguntar para vocês, né? Porque assim, a gente sabe que existe gamas hoje em dia, a evolução das coisas é enorme. O mioma, né? Você tem o tratamento, embolização de mioma, você tem várias coisas a serem feitas. E eu já ouvi muito das pessoas, assim, no consultório, às vezes o paciente fala assim, nossa, doutor, não, porque eu tô triste, porque eu passei com o ginecologista e fui indicado para tirar o útero. Às vezes me nova, entendeu? E o problema nem tá no útero. Então, Até Assim. outras mulheres, né? Porque, por exemplo, às vezes eu falo de mioma na internet e vem outra mulher, tira logo, pra que você quer isso aí? Já- Arranca fora. Foi a melhor coisa que eu fiz Só pra dar arrancar doença logo. e filho. Só pra dar doença e filho. A educação que a gente recebeu é essa. É uma educação muito de que mulher suporta tudo, André. Mulher suporta tudo, mulher. Não, isso aí depois não presta mais pra nada. Mas aí é com o nosso também. É, Quantos nossa, professores nossos Sim. catedráticos, a solução era retirada do útero? discutou Não, muito não. isso. Ou aquele eu médico, acho que é uma questão de
de Cultural, né? ressignificar isso. Porque não é. Eu já tive pacientes, doutora, eu não estou sentindo nada. Eu tenho um útero um pouco aumentado de volume, era realmente. E todos os ginecologistas que eu já passei Queriam me tirar. mandaram tirar o útero porque não serve de nada. Mas eu me sinto menos mulher tirando meu útero. Eu preciso tirar meu útero. Sabe? De tão. Já é tão frequente ela escutar isso que ela estava se sentindo errada em se manter numa postura contrária àquela conduta. Tinha que entrar no combo, né? Vamos Entrar tirar no- também, né? Tira tudo, tira Eu E vejo muito esquece na parte que dos tem uma miomas, né? bexiga que se ancora no útero. Esquece que tem uma função de colo da parte E fora a parte sexual. cirúrgica, porque pode dar a aderência, né? Pode, porque acaba que tem a movimentação, a As manipulação, né? As complicações né? possíveis, né? Pessoas Nada morrem. é assim. inerente de complicação. Eu pego bastante também. A gente está chegando mais para o fim do nosso papo. Geralmente a gente termina com a parte de respostas rápidas, uns mitos e verdades, e a gente vai acabar perguntando e vocês vão respondendo rapidamente, assim. Voltando mais para as perguntas, né? Eu vou perguntar diretamente para ficar mais fácil. Sabrina, dor na menstruação é normal? Nenhuma dor é normal. Suspeito logo assim. Então eu ia perguntar na relação sexual, então... Muito menos. É pra te dar prazer, satisfação. Não necessariamente orgasmo. É pra você se sentir bem com quem você tá. Uma coisa que a gente discutiu, né? A questão da dor se só resolve com cirurgia. Não. Acho que não, né? Boa parte das Não. vezes a gente falou que tem a parte E nem é clínica, né? carniceira, que né? O pessoal acha que o cirurgião é carniceiro, ó. Nem, ela É. já evitou Ela o tá podcast vendo, então? todo, ela não quer te operar, tá entendendo? percebi também. Eu digo muito. Ela tá se eu segurando. amo operar o ambiente que eu mais me sinto assim. Nossa, eu tô mudando a vida dessa pessoa, mas eu só vou lhe operar quando realmente eu sentir Necessário. que a coisa tem que ir pra aí. Muito bom. E essa é uma boa pergunta também, aproveitar para Larissa, então. Quando buscar um especialista? Quando é que ela tem que ir atrás realmente de alguém preparado para dor pélvica crônica? Quando é que seria um estalo especial? Como a Sabrina falou, sentir dor não é normal. Na hora. Então, na hora que ela começa a se incomodar com algo, ela tem que procurar um especialista. E o melhor, aquilo que você falou. E primeiro em quem vai te ver globalmente. No generalista, no ginecologista, ou se for no caso, né, do sexo masculino, a gente ir para urologista. Você vai buscar quem vai te olhar holisticamente. E aí E- depois setorizar. E como que essa paciente vai se preparar para buscar esse especialista? Hoje a gente vê especialidades com nichos, né? Existe um nicho? Dor pélvica crônica na ginecologia? É uma interseção, eu diria. É uma interseção mesmo, assim, a gente acaba vendo, assim, se você vai buscar via saúde suplementar, procure aqueles colegas, aquele grupo de colegas, né? Antigamente, eu sou da época ainda, sabe, né? Que Mais nova, viu, isso, sabe? menina. Que tinha um livrinho do... É o novo. Não, vou segurar. Mas hoje em As dia que não páginas tem amarelas, ela vai Então, lá. pronto. Você vai lá buscar quem tá na tua operadora de saúde que vai. Nas redes né? sociais é mais fácil. Indicação Mas eu também. tenho muito medo. Mas, por exemplo, Hoje em time. dia eu ainda tenho um pouco. Jura nas redes Juro. sociais? Mas vocês não Eu trabalham muito? amo. Vocês não A trabalham em grupo, você falou, né? Que vocês têm tipo que uns trabalha, grupos. Mas acaba que Vem pro outro lado. eu tenho um pouquinho de medo da parte de só ir pro que é muito eu vou no melhor que está divulgado da melhor forma. Não, aí entra a recomendação também. Aí eu acho que vai muito Eu de acho isso. Tem que a recomendação. Você tem que acho fazer vale uma muito ponderação, ainda, né? recomendação. Procura lá quem é que está atendendo pela tua operadora. Procura, particular. Isso né, aqui é uma o- coisa interessante da rede social. Hoje em dia na rede social tem a validação pública, né? Então assim, A prova realmente social. a prova social. Quando um colega realmente não vai muito nessa área, assim, Eu ainda tenho medo mesmo mas assim. é difícil falsear muita informação. Tipo, você ter uma, sei lá, uma notificação falsa, pedir, ó, Marta, vai lá no meu Instagram, escreve que eu sou bom médico Já aí. vi. Mas Eu não, já uma fui em pessoa grupo. é. Não. Mas o cara fazer isso com 400, com 500, é difícil. Eu já vi entendeu? 600 avaliações positivas para um lugar que não era.
Isso é difícil tecnicamente, entendeu? Assim, Não. você conseguiu 600 Ok. contas diferentes, entendeu? Você não tem uma chata no Você não currículo? tem. Não. E eu eu digo mesmo, acho. uma vez me notificaram, uma paciente falou: a consulta foi ótima, mas eu não gostei, acho que foi da secretária, de alguma coisa, e me deu uma nota baixa no doutorado, não lembro. Se E eu desprenda. fiquei chateado Se comigo, assim, desprenda. aí eu falei: putz, eu vou pedir uma retratação. Aí o cara do doutorado, não, doutor. Isso aí é bom. O seu tem muita notificação positiva, é estranho ter muito positivo. Ninguém é perfeito, tem que ter umas negativas no meio. Aí eu, é que é verdade, rapaz. Eu nem fui lá atrás, ela estava reclamando da secretária que Mas fez alguma entenda, ela coisa. fez um favor a você. Sim. Ela Eu não volta. Eu concordo nessa história da rede social. Eu ainda sou do tempo lá que você procurava, ia lá no site buscar e tudo. Sério, mas eu acho que a rede social é um lugar muito válido para isso. Mas eu ainda tenho as minhas restrições, mesmo hoje em dia, por conta dessa hipervalorização ou de pessoas às vezes que estão lá na mídia bombando. A gente teve, não vou citar exemplos, vamos contar aí. Fofoca. A parte da fofoca tu pulou. Pode. Até eu sou curioso. Não, mas eu entendi. Depois tu Eu já conta. Tem muito. Ah, não, tá lá. Esquece os números, Tá, né? São os tá números. divulgando, tá aparecendo na TV. Não tem restrições, às vezes. Eu acho que a gente tem que, Eu acho que isso Tem já que não unir. existia. a gente tem que unir as duas coisas. Eu acho que a rede social, sim, é uma vitrine. É, E basta a gente olhar a vitrine e sair colhendo opinião. Não tem problema nenhum, tá tudo certo. Tu exato. acha que antigamente isso não existia? Tinha. Quando a gente viu o professor da faculdade, pagava que a gente assessoria. sempre, a hora é aquele cara é o máximo, e depois de um tempo você olha e fala, não, ele não é tão máximo assim Como quanto eu eu acho, achava, né? ou como ele se mostrava, né? Eu acho que sempre existiu essa supervalorização de alguma coisa. Eu acho que tudo tem que ter uma Você média, mostra o que você né? quer, você mostra o que você eu acho que quer, tem que mas ter uma cabe média. a pessoa ter a noção de, olhei aquela pessoa, vai atrás, pergunta com quem já passou, né? Um amigo passou, vai na rede social, vê se é aquilo. Eu acho que isso aí é bom para dar uma conexão, sim, mas não é tudo, né, gente? Acho que a gente vai chegando ao fim. Em geral, no final, a gente pede para cada uma das convidadas dar uma consideração final e dar um Instagram para quem quiser seguir e acompanhar. Vai lá, Sabrina, dá um final aí, o que é que você falaria para paciente que tem dor pélvica Bom, crônica? depois de escutar a gente por uma hora, espero que você tenha entendido que conviver com a dor não é algo normal, não é sua amiga. Procure ajuda, nem que seja através das redes sociais de começo. Mas existem profissionais e profissionais, existem limites cada um. Se você não casou com seu ginecologista de primeira, procure uma segunda, uma terceira opinião. Você vai encontrar alguém, são perfis. Meu nome é Sabrina Forte, eu tenho uma página na rede social, não faço parceria, não tenho publicidade, divulgo um pouco do meu trabalho, de quem eu sou. Se você gostar, pode me acompanhar por lá, Sabrina Forte, _. Difícil não. Ela não vai for- criar uma página para ela. Ela Já? vai. Ela tem! Não, mas ela vai exibir tem mais o que ela sim. come, o que ela veste, as brusinhas, a unha. Ela tava falando da unha, vocês perderam, maravilhosa, entendeu? E todas Ela de vai blazer, só fazer. eu aqui, eu vou vir de blazer no E próximo. ele disse que era pra gente vir, ó, a paisana. Não, eu acho que é isso mesmo. O recado é: sentir dor não é normal. É a frase que não pode deixar de sair daqui, né? E estou lá também para acolher. Venho fortalecido minhas redes sociais para tentar mostrar esse trabalho, né, essa escuta ativa. Estou lá no Doutora Larissa Portela, com Y, para acolher vocês, para dar informação de qualidade, que é o que a gente precisa. Eu acho que é importante, sim, como eu estava falando aqui da rede social, a gente precisa levar informação com relevância. E aí a população sente, né? E essa é a nossa função aqui, né? Essa é a nossa função. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Até mais, Ótimo. pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau.